Boa noite, gente. Estamos aqui com o nosso podcast, o podcast dos mestres. E como, né, a gente não podia fazer diferente, né? Convidamos hoje o nosso professor, né, que ele é maravilhoso, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, área de concentração de direitos humanos, pesquisador do grupo de pesquisas de História do Direito Constitucional na graduação em Direito da Faculdade de Rondônia, possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, 2015, né, professor? Tem uma experiência na área do direito com ênfase em História do Direito, Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito Internacional. Deixa ele. A ficha é imensa, né? A gente convidou ele, né? Fiquei muito feliz, a gente ficou muito feliz por ele participar do nosso podcast dos doutores. O nosso tema é um tema assim, muito voltado para a nossa atualidade, né? Que é muito baseado na era da tecnologia. Nosso grupo, ele tem os participantes com o nome Joyce, João também, Juliane, Yasmin, e Marília, gente, desculpa, mas é isso. Vamos lá, vamos começar nossas perguntas. A gente quer que o senhor fale um pouco da sua vida, da sua trajetória. Bom, quando vocês olham aí e falam, pô, isso, no final de tudo, o que é que importa mesmo? Tá? O sonho que eu estou cumprindo nesse momento, inclusive, de dar aula. Então, na verdade, tudo isso para que a gente possa estar com vocês em sala de aula. Então, sempre foi um sonho da minha vida, desde a graduação. Ele na prova zero. Que amor é esse? Mas esse é o ponto, então, tudo para que a gente possa estar em sala de aula. Isso aqui é o nosso foco principal. Professor, não é fácil, né? Mas, enfim. Primeira pergunta. Como as tecnologias modernas, como as redes sociais e aplicativos de mensagem, impactam a comunicação no contexto do direito penal? Muito bom. Vou dar, por exemplo, um detalhe com a aula de vocês. Então, eu, quando recebi as aulas, minhas aulas de direito penal, eram de modo muito tradicional. Era de modo ali, o professor dizia, pessoal, página tal, vamos começar a ler aqui. Então, vamos ler sobre fato típico, vamos ler sobre licitude. E aí a gente lia lá e tudo mais. E a gente dava nossa pescada. E a gente pensava que entendia e tudo mais, e por aí vai. Vocês podem perceber que a aula de vocês hoje em dia não é assim. Não tem como hoje dar aquela aula. Hoje em dia vocês fazem, por exemplo, as atividades no aplicativo. Então, o direito penal ele é abrangido pela tecnologia, tanto em sala de aula, na nossa formação, quanto também no nosso dia a dia como juristas. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, a gente está conversando sobre direito penal, sobre casos que, por exemplo, aconteceram há 15 minutos antes da aula, ou 15 minutos antes da gente entrar naquela conversa, e a gente já está conversando sobre aquilo. Na minha época, isso não existia. Então, na minha graduação, nós não tínhamos como exercer aqui essa profundidade sobre casos como existe hoje, que é muito bom, mas ao mesmo tempo tem o seu lado ruim. Pela informação ser muito fluida, ser tudo muito rápido, há também o menosprezo da consolidação da informação. Então, antigamente, a gente tinha como pegar um autor, ler, entender aquilo de modo mais objetivo. Hoje, cada vez mais as informações exigem que a gente seja mais rápido nas respostas. Isso às vezes pode gerar também alguns problemas, inclusive sala de aula. Então, no caso, houve muita evolução, né? Até demais. Eventuais. Por exemplo, vocês chegam para mim e perguntam, professor, e aquele caso tal? Quem diz que às vezes eu sei esse caso que vocês estão perguntando? Não. Mas, por outro lado, também a gente tem essa possibilidade de pegar, vamos conversar sobre isso, vamos ver aqui. Eu posso dar ali uma resposta para vocês que seja muito boa, eu posso dar uma resposta extremamente errada, extremamente precipitada, vazia. Não acontecia no meu tempo, porque as perguntas não eram dessa forma. A única pergunta que eu fazia para o meu professor de penal era, professor, que página mesmo o senhor conversou aqui? A gente não tinha essa possibilidade de aproximação com os casos reais. Sim. Tá, professor, a segunda pergunta que eu queria fazer para o senhor é quais são os desafios éticos legais associados à comunicação digital
na investigação e nos julgamentos de casos criminais. O que o senhor poderia me falar? Duas coisas, dois termos, na verdade. Uma é a chamada noção da fake news. Então, hoje em dia é muito difícil dividir o que é certo ou errado na internet. Muito difícil dividir o que é ali consolidado ou não na internet. Então, na primeira visão, a gente nunca vai ter realmente ali. Isso tem uma série de repercussões no direito penal. Crimes contra a possibilidade ali de uma punição por conta de uma fake news de um lado ou de outro. E o segundo, que aí é um ponto ainda mais problemático hoje em dia, que é o chamado bullying virtual. Então, hoje em dia eu notei que a gente tem cada vez um aumento dos casos penais envolvendo tanto o bullying em si. Então, imagina, alguém entra numa rede social, coloca a sua ideia, a sua visão do mundo. A gente está falando também aqui da vingança também ali, relacionada a um determinado relacionamento, com a exposição de imagens. Então, tudo isso está abarcado por um problema gigantesco do mundo virtual. Então, de certa maneira, essas fake news, de um outro lado, esse bullying, esse uso indevido das redes sociais para atacar a honra, são, digamos, duas fronteiras que aí no direito penal não consegue lidar muito bem. Eu acredito que nenhum bom penalista hoje consegue dizer, olha, como é que a gente resolve situações envolvendo imagens de conteúdo privado que são colocadas em redes sociais. Não tem como. Não tem controle. Não tem controle. Nessa época, então, o senhor acha que atrapalhou? Demais. Porque imagina, uma foto que hoje é colocada numa rede social, que é colocada no Google, seja como for, gente, aí então, mas não tem como pedir para o Google retirar? Tem, mas imagina para quantos servidores e para quantos computadores aquela imagem já circulou. A honra que nunca mais volta. Aí isso vem um outro fator. Imagine agora para vocês. Vocês têm uma foto íntima divulgada, como é o outro dia quando vocês vêm aqui para a faculdade? Imagina. Tem coisa que não tem como pagar, né? Não tem como apagar da memória das pessoas. Pode até fazer justiça, mas... digamos, a reparação penal existe. A reparação civil existe. Existe aqui a possibilidade de você punir o crime. Mas a reparação moral, ela é praticamente impossível. E a tendência é só piorar. Que agora nós temos inteligência artificial fazendo Fica mais difícil, né? também para achar quem ele fez. Então, até a atividade investigativa da polícia aí tem que correr atrás de prejuízo e tudo mais. Imagina, gente, eu estou falando de um caractere aqui, uma imagem real. Mas hoje em dia, uma inteligência artificial pode pegar nossos rostinhos aí, que estamos aí nas redes sociais, e simplesmente fazer uma imagem aqui íntima que nunca existiu. E aí é pior ainda. E temos resolução para isso? Nenhuma. Na verdade, são vocês que vão resolver esses casos. Exato. É isso. Bem claro. É, Tem que ser por esse lado. Mas tudo certo. Aliás, nada certo. Não, a tendência nessa parte aí é piorar. Isso, tudo certo, nada resolvido, como você diz. Então, vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta, ela é assim: como a preservação e a autenticidade das evidências digitais são garantias durante o processo criminal? Ótimo. Isso tem uma ligação com um tema que é a chamada cadeia de custódia, que é a cadeia de custódia dentro do processo penal. Vocês ainda vão dar a cadeia de processo penal, mas já explicando. Hoje o código exige da gente que a gente faça uma documentação, uma demonstração da documentação dos vestígios das provas. E isso é para justamente evitar que ali quem termine por manusear uma prova termine fazendo ali uma inserção ilegal, eu saiba por onde andou aquela prova, quem teve acesso àquilo. A cadeia de custódia ela serve para isso, para que eu possa demonstrar todas as pessoas que tiveram ali acesso àquela prova. Isso também é aplicável ao meio digital. Então, por exemplo, hoje quando a gente tem uma investigação, a polícia bate ali na porta, vai cedinho ali e pega o computador, por exemplo, em apreensão, precisa se demonstrar necessariamente de onde veio aquela prova, onde ela foi retirada, como é que estava o HD no momento que foi retirado, por aí vai. Então, esse é um fator. Hoje em dia, para a preservação da autenticidade,
a gente tem esse instrumento que é a cadeia de custódia. Perfeito? Não, mas já é um avanço para que a gente possa coletar ali as provas de maneira devida. Mas controle também. E é nessa que o advogado se dá bem. Por quê? Vai lá o delegado, vai lá o investigador, vai lá o escrivão, toma aquela prova no ímpeto de fazer justiça, esquece ali das etapas dessa cadeia de custódia. Essa prova é ilegal, o advogado ali vai conseguir retirar o sujeito daquela situação penal por conta dessa quebra da cadeia de custódia. E a quarta pergunta é: de que maneira, né, a legislação atual aborda questões como privacidade e proteção de dados em casos de comunicação digital relacionados ao direito penal? Ótima pergunta. A gente teve um caso que foi, acho que vocês lembram desse caso, que é o caso da Carolina Dickmann. Então, a atriz da Globo. O pessoal agora está para Netflix e tudo mais, então eu nem sei se Na realidade, Mas pronto, a Carolina Dickmann, qual foi a situação? Ela tinha fotos íntimas no computador dela, um hacker entrou, pegou as fotos e soltou na internet. Isso gerou uma lei Carolina Dickmann, uma lei em relação à proteção, principalmente à punição contra a invasão dos dispositivos eletrônicos. Hoje em dia nós temos essa lei da base para tanto, modificações no Código Penal, principalmente aumentos de pena, na Lei 13.964, e também em relação a punições contra crimes antigos, mas que hoje são utilizados pelas redes sociais. Hoje, por exemplo, a gente fala de uma organização criminosa, ela ganha muito mais dinheiro, digamos, é muito melhor no custo-benefício, ela exercer um estelionato ali, eletrônico, um furto eletrônico, do que ir no sujeito ali e fazer um tete-a-tete para tomar o dinheiro. Então a gente teve também uma modificação dentro do Código Penal para esses crimes eletrônicos. Estelionato eletrônico, aquele que o sujeito vai lá, coloca suas informações no site, num determinado servidor e termina tomando aqui os dados. A gente teve também uma mudança em relação a isso. inclusive na última aula que a gente teve no auditório, né, foi falado isso, né, que esse crime por vias eletrônicas, redes sociais, redes virtuais, né, então assumiu muita força, né, então veio, eu mesma já fui vítima de dois. Se alguém quiser, se alguém que está olhando aí quiser entrar no crime, já entra. Vai primeiro. Ainda mais Vai pro virtual, não vai pro presencial. se o advogado for defender. Outra coisa, o advogado muitas das vezes ele tem que lidar com essas situações. Então, hoje em dia também, o advogado penalista ele lida diretamente com essas situações também. São mais complicadas. É uma agulha no maneiro, né? Porque acho que se torna mais difícil, né? Porque você pegar ali no sujeito e falar assim, com a boca na botija. E assim, e por ali não, você vai ter que traçar os caminhos e. Eu sei. Enfim, a nossa era. E ainda mais com o uso de VPN. Imagina uma VPN, imagina Todo mundo ligado, né? algum tipo de dispositivo que possa fazer baralhamento. Criptografia, outro fator. Então, por exemplo, acho que todo mundo tem o WhatsApp aqui. Uma prova obtida através do WhatsApp é extremamente complicada de ser tomada e apresentada para o juiz, por conta da criptografia. Então, hoje em dia a gente tem uma série de avanços, mas também limitações para a atuação de todo mundo no âmbito penal em relação às provas digitais. Isso, pode fazer, gente? Obrigada. Então, professor, qual é o papel das provas digitais, como e-mails e mensagens de texto, na formação da convicção judicial em processos criminais? Ótimo. Quando eu saí da minha faculdade de Direito, iniciou-se a discussão sobre o uso de prints. Então, na minha época, ainda, em 2015, então, pra vocês terem uma ideia, a discussão do fim da minha faculdade de Direito a pergunta era print, ou algum tipo de, não era print de WhatsApp, era print de e-mail. Eu posso utilizar isso numa ação judicial? Aquela época, muitos juristas diziam que não. A prova judicial é aquela em que eu tenho ali o papel mesmo, então eu não posso utilizar isso. Aí veio uma modificação do nosso CPC, para colocar um meio de inserção de prova, que é a ata notarial.
que é a ata notarial. Eu vou ali a um determinado cartório, eu mostro as mensagens, print e tudo mais. O cartorário ele faz a certificação e eu posso colocar aquilo no processo como qualquer prova normal. Então isso já, naquela época, já era considerado um avanço. Hoje em dia, não há juízo que desconsidere o uso de uma rede social. Perfeitamente. Hoje em dia, inclusive, citação por WhatsApp. Então, hoje em dia, se permitido perante aquele determinado TJ ou TRF, o oficial de justiça ele pode citar vocês pelo WhatsApp. Pela mensagem diz: opa, aqui é do Tribunal de Justiça, estou querendo citar você, tá tudo bem? Será que não foi por isso que eles criaram essa válvula de escape? Por conta deles levar em consideração que pode facilitar também para eles. Com certeza, ajuda, de certa forma. Agora, por outro, também é uma série de problemáticas. Então, por exemplo, como eu vou certificar que aquela pessoa com quem estou conversando é de fato ela? Então, pela foto. Uma foto, Qualquer um pode ver. Então, pelo número do telefone. Quantas vezes a gente não vê situação de clonagem do telefone? Outro problema. Então, e sem contar que hoje em dia as provas digitais elas são admissíveis perante um processo de maneira ampla. Mas o grande problema é a certificação. Saber se aquela prova ela está, de fato, ali, baseada naquela pessoa que está demonstrando. Mas, o que eu creio que obviamente, vai ser a evolução do nosso ordenamento para cá. Sempre gerar leis para a inserção de maior número de provas digitais. Não tem como voltar atrás. Ainda mais nessa era, né? Os meninos já nascem com tablet na mão. Igual o José. Judeu? Não, professor, não peça nada. Não deixa longe. E o tablet dele vai ser daquele. É 2 anos. Aqui é o filho, zero delas. Olha, Carol já tá nessa vibe, né? Os 2 anos. Zero telas, câmera, pronto. Essa gravação vai diretamente pra minha esposa. Doraça, diz que é. Não, mas professor, eu trabalhei lá, não tenho o que falar mesmo. Zero telas Olha mesmo. só. A gente trabalha muito com caixinha de som. Um celular, ao vivo, em tempo real, a sala, o refeitório. Os pais têm acesso à câmera. E aí? Quero até folga. Ei, professor, inclusive, a Marina vai estar lá, você vai estar. Olha, Sou gerente de lá, professor, então dá um desconto pro bate senhor. aqui. Você começa no direito e termina no meu filho. Bom. Então, professor, a minha pergunta ela já foi respondida, porque era sobre o cyberbullying e as fake news. Mas a gente pode continuar. No caso do direito penal, né, como que age nessas situações. João, vou dar um outro detalhe em relação a cyberbullying e por aí vai. Que aí é um outro fator que a gente está conversando. Que é em relação ao registro não autorizado e principalmente as situações envolvendo aqui estupro, por exemplo, virtual envolvendo crianças e adolescentes. Outro problema gigantesco. Então, hoje em dia, nós tivemos basicamente 2 inserções do nosso Código Penal relacionadas a mais ou menos isso. Uma delas é em relação ao crime de instigação, auxílio, a todo o ato aqui em que eu estou ajudando ao suicídio e à automutilação. Existia muito um jogo chamado Baleia Azul. Perfeito. Baleia azul. E ele se deu nesse ponto. Imagina, a criança ia lá, ela tinha uma série de objetivos, desafios, e o último desafio era justamente o suicídio ou a automutilação. Isso chegou no Código Penal. O Código Penal olhou esse problema e disse: não, eu vou inserir isso aqui no crime daqui relacionado ao suicídio e automutilação, ali nos crimes contra a vida. E o outro é do ECA. Então, o Estatuto hoje da Criança e do Adolescente, ele também faz uma série de estipulações em relação a esses crimes, também para evitar que ali a gente tenha a proliferação dos crimes relacionados à pedofilia. Não existe o crime de pedofilia. Então, se a gente procura no nosso Código Penal, no ECA, não existe o crime de pedofilia. Existem os atos relacionados. Registro não autorizado, aliciamento e tudo mais, que a gente considera como relacionados à pedofilia. E para fechar, e aí, vamos dizer, o terceiro ponto que agora me veio à mente, a jurisprudência do STJ.
o Superior Tribunal de Justiça, hoje, ele tem uma jurisprudência consolidada de que o estupro, ele não exige o toque, ele não exige o ato. Então, por exemplo, nada impede que uma pessoa conversando com uma criança, um adolescente ali, um bate-papo, ele comece a colocar ali pedidos e tudo mais, e isso seja considerado estupro. Então, há também esse fato. Apesar de que, aí eu vou fazer só uma exceção, existe um negócio chamado exceção do Romeu e Julieta, a discussão lá no STJ Cadê também. o Romeu e a Julieta? Sabe por quê? O que pode acontecer? De uma pessoa maior de 18 anos, com uma diferença de idade não tão alta com o menor, ter um relacionamento a longo prazo. Aí dá uma exceção de Romeu e Julieta, vamos dizer, em tese, uma criança relacionando-se com um adulto maior de 18, mas não tão adulto, isso ser considerado relacionamento para fins penais e ser retirado do crime de estupro. É uma jurisprudência nova, polêmica, porque imagina, uma criança ali dos seus 12, 13 anos, um relacionamento com um jovem de 20 anos e os atos não seriam considerados estupro. Então há uma discussão aí em relação a isso. E aí está o nome, a exceção do Romeu e Julieta, porque aí leva-se em conta que existe um relacionamento a longo prazo. Mas é uma fronteira nova das discussões envolvendo, não tanto digital, mas envolve também as relações envolvendo o digital. Também ramifica para o digital. Normalmente esses relacionamentos eles começam no digital, eles começam numa rede social. Professor, a 7ª pergunta, né, que é a última. Quais são as melhores práticas para o advogado lidar com a comunicação digital de seus clientes durante investigações e processos criminais? Pode, primeira coisa, joga o celular fora se vocês cometerem um crime. Tem, mas quanto menos material probatório, melhor. Eu não posso Brincando, provar. viu, gente? Eu não posso provar provas contra mim. Isso foi o que o professor que me ensinou, né? Então. Mas vamos lá, tirando a brincadeira, é o seguinte: ponto principal. Acho que hoje em dia o advogado ele tem que estar muito ciente de que tudo o que é colocado numa rede social, o que é colocado ali no celular, ele pode ser acessado e vai ser acessado para fins legais. A polícia tem um limite, o Ministério Público tem um limite. Então, por exemplo, isso que a gente está discutindo. Não posso, por exemplo, ali pegar e colocar o chip ali da polícia com o chip no celular do investigado para fins ali de material probatório. Agora, qual é o principal ponto que o advogado tem que agir com ética, obviamente, aí, e observando seus limites? Aí considerar o que pode ou não ser entregue para a polícia. Então, o que pode ou não ser entregue para fim de material probatório. Então, esse é o principal ponto. Hoje, o delegado de um lado tem que entregar garantias para a pessoa que está ali sendo investigada e o advogado tem que se utilizar dessas garantias de maneira boa, de maneira benéfica, para que os meios de prova sejam acessados de maneira devida. E também sempre observando se não há quebras. Quebra da cadeia de custódia, quebra em relação a como vai ser feito ali o material probatório vai ser colhido. Então, hoje é o principal. O advogado tem que cada vez mais estar antenado com isso, senão, obviamente, é engolido aqui pela maré. Entendi, professor. Ei, professor, uma pergunta. Isso foi um caso assim, que aconteceu mesmo, pessoal mesmo. O direito penal fala muito, assim, a minha consideração sobre o menor, sobre a negligência do menor, sobre infrator, sobre N coisas. Como que na área jurídica pode fazer para eliminar, exemplo, eu sou uma criança de menor, certo? Eu preciso fazer um exame de corpo de delito, eu sou de menor. Mas lá, eu sei que ele é um profissional. Quando eu vou ser encaminhada para esse homem, para fazer, lá tem, teoricamente, um homem. Como que, tipo, se a ação jurídica leva um contexto, tudo isso, como que eles, qual o meio que eles têm para acabar com isso? Porque muitas pessoas, não acabar, mas evitar. Porque muitas pessoas desistem, tipo, a dúvida que eu tenho, né?
Em relação a isso, você vai fazer, né? Eu tive um caso de eu acompanhar uma criança que ela não fez pelo simples fato, ela era de menor de 10 anos, e simples de ser um homem. Entendi. Primeiro, olhando pelo lado do exame de corpo de delito. Então, quando há um crime relaciona que deixa vestígios, então, por exemplo, estupro, ali uma situação envolvendo violência e por aí vai, é preciso que exista o exame de corpo de delito para a comprovação daquela situação. Então, é uma obrigação que o próprio Código de Processo Penal nos dá. Mas hoje, já há uma outra saída, não tanto em relação ao exame de corpo, mas quanto ao depoimento do menor. Então, por exemplo, quando a gente chama de depoimento especial e escuta especializada. Não sei se até vocês notaram, o ambiente de algumas delegacias mudou. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem ambientes especializados para escutar crianças. E isso também, às vezes, não é feito pelo próprio delegado, mas por ali um profissional da psicologia, da terapia ocupacional e por aí vai. E de uma forma lúdica. Então, imagina, a criança precisa explicar como ocorreu um estupro. Imagina, eu mesmo não tenho limitado para fazer essa pergunta. Você acha que a tecnologia, eu penso assim, que eu acho que cara a cara, por exemplo, deve ser mais Bem constrangedor. Tipo, se a tecnologia ajuda tanto, por que não ajuda nessa parte? Nesse caso, não tanto a tecnologia, mas as próprias pessoas. Melhor do que eu, Ítalo, formado em Direito, mestre em Ciências Jurídicas. Você quer anotar a língua lá? Mas, gente, Poliglota. aqui na hora, e esse Ítalo, se for conversar com uma criança sobre estudo, ele não vai ter um mínimo de conhecimento. Minha faculdade de Direito, ela não me deu nenhuma ferramenta para isso. Uma estrutura, né? E vocês também, salvo o trabalho diretamente na área, vocês também não vão ter esse dado. É muito difícil. Muito difícil. Melhor do que então, ou uma inteligência artificial, uma tecnologia, um colega nosso da terapia ocupacional, um colega da psicopedagogo também. Psicopedagogo, para fazer isso, para perguntar, pô, mas espera aí, como é que aconteceu? Desenho para tia, como é que faz? Nossa, é verdade. Não, vou falar comigo. Não cita nomes, né, amiga? Não cita nomes do trabalho. Esses dias a gente tem a sala de espera, né? E aí a professora pediu, a tia da sala pediu para fazer um desenho. E no desenho que uma criança fez, ela desenhou o pai dela fazendo xixi. E ela desenhou perfeitamente. E aí, tipo, pra contar pra mãe é toda uma estrutura, porque ela mostrou pras colegas, aí as colegas ficam tipo. Aí tem a mãe da colega, como é que vocês estão permitindo a gente trabalhar na escola? Exatamente. Isso Não. também resolve uma outra pergunta que você faz. E eles desenham, né? E desenham, fazem, e vem Falam, eles falam. Nossa, ela fez as listrinhas assim. Para a cabeça de uma criança, para a nossa cabeça, é algo muito. Sim, nossa. pra ela não. Mas para a cabeça da criança, não. E do pai da família também, porque Isso. tipo, na família é normal eles andarem assim, Mas sabe, sem roupa na frente da criança. essa divisão, quem faz não é um profissional, é um profissional especializado na área. Sim. Isso resolve uma outra pergunta que sempre me fazem agora na faculdade de Direito. Professor, o direito vai acabar, né? Que vai ter uma inteligência artificial que vai fazer as peças, vai fazer audiência e acabou. Gente, isso não tem como uma inteligência artificial gerar esse tato. Então esse tato vai ser gerado com os profissionais de direito junto com as outras áreas. Então, o direito que vai chegar para vocês agora nos próximos anos é um direito que eu acredito que vai ser interligado. Então, se vocês escolherem a área do direito penal, muitas vezes vocês vão lidar junto com psicopedagogos, com terapeutas ocupacionais, e vocês também vão ter essa possibilidade. Então, imagina, por que não? Daqui a 2 anos vocês olharem e dizem, poxa, eu formei em direito, estou aqui, vou fazer psicologia, eu quero agora trabalhar numa área de interseção entre crimes sexuais. Poxa, olha que legal. Então, uma coisa vai levando a outra, e vocês vão conseguir perceber, às vezes, Que é uma área. aquela ligação, né, que a gente acaba... Exato. A área que... Aí, então, eu vou ser um advogado, então, penalista. Gente, pode ser que a área que vocês vão trabalhar não existe. Ela ainda está sendo formada. E vocês ainda estão sendo formados também.
para isso. Então isso é importantíssimo. E professor, outra pergunta. Na área penal, o senhor acha que isso, exemplo, tem que ser direito? O senhor foi advogado... Eu, como bom paraibano, eu falei um pouco, né? Vou falar. O senhor foi advogado de porta de carreira? Essa é interessante. Sim ou não? Ela tirou... Vamos lá. A pergunta de todo mundo. Tá, onde você tinha que estar ali e falar que você falou, você é a única pessoa que você não vai poder mentir. Perfeito. Aí, com a inteligência artificial, com essa era toda da tecnologia, falando em dinheiro, né? Isso não é tratamento bom, porque assim, o advogado, para ir na delegacia, é um valor. Sim. Para ir na cadeia, é outro. Então, assim, para ele falar, é outro valor. Então, assim, você acha que isso, falando financeiramente, é trabalho? Nem. Porque, no final das contas, o que o advogado importa de carreira? É o quê? Começou bem, né? Exatamente. Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa colocar o nosso nome em jogo, a gente precisa ter experiência. E as experiências, elas vêm tanto de uma situação em que a gente está lidando em frente a uma delegacia, quanto uma que eu já falei muito em sala de aula. Quando a gente está lá no escritório, a pessoa vem e diz, eu vou matar alguém, como é que eu faço? Então a experiência, ela vem desses pontos. O que diz um bom profissional ou não? O que diferencia um bom profissional ou não? Ele conseguiu ultrapassar dessas adversidades e ver além. Então, perceber, olha, o que eu estou fazendo hoje é um caminho para o que eu estou querendo construir a médio e longo prazo. A gente sempre está conversando. Os planos têm que ser assim, curto, médio e longo prazo. O que a gente faz hoje, então, qual é o nosso objetivo para daqui a 5 anos, terminar minha faculdade? Vamos botar o esforço para isso. Mas a médio prazo, qual é a nova fronteira? A longo prazo. Então é isso. Eu acho que não há demérito nenhum em que vocês façam esse uso da profissão de vocês. Por quê? Vocês estão atuando, vocês estão como advogados. E ali vocês vão ganhar experiência. E isso vai ter um efeito, obviamente, porque vocês vão ser... Vai ser espontâneo, né? Vamos Com dizer. certeza. Não, e não é algo que a gente perceba como ruim, não. Pelo contrário, se vocês entregam um bom serviço, acho que não há nenhum problema quanto a isso. Essa é a minha preocupação, porque as provas... Mas, gente, enfim, é isso, né, professor? A gente fica muito feliz de seu participar. Felicidade né? também. Assim, sei que tá no horário bem cansativo, mas assim, gente, nós, todo grupo, né? Obrigado, Jutu. Muito grata. Zezinho. Chega a ficar feliz, professor. Tá vendo? Só Você tá você, esperando sim. José? Ah, Você é advogado? olha, eu pergunta complicada. Ah, muito bem. Essa talvez eu não tenha resposta. Mas eu vou dizer assim, poxa, tem uns alunos ali, já que Já tô colocando ele na escola, na faculdade. fala lá com eles e tudo mais, fala com a Yasmin, fala com a Joia, João, então ele vai ter vocês, não eu. Falei, cara, a melhor aula era do teu pai. Porque o que o pai fala, o menino não escuta. Agora, né? Então vocês é que vão dizer a ele se é uma boa. Você escutasse. Aí ele, eu não quero, vou ser médico, pai. Pronto. E aí? Mas é isso, professor. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu, assim, todo o grupo, né, é muito importante a gente fazer isso, né? E pode ter certeza que, assim, tudo que está feito aqui é de coração, tá? A sua trajetória em relação a isso. É de isopor, professor. Parte ali a parte É de verdade. Mas é isso, gente. Alguém que fala mais alguma coisa? Muito obrigada, professor. E aqui a gente encerra o nosso podcast. Tchau, tchau.